Olá, pessoas que gostam de crochê, bem-vindo ao meu canal. Vamos falar de crochê com a Eve. Hoje trago para vocês essa linda mini guirlanda. Vamos aproveitar que nós estamos tendo nossos momentos dicas. Eu acho que todos vocês estão acompanhando, eu espero que sim. Mas se não estiverem ainda, eu vou deixar alguns deles, nossos momentos dicas, nos cards aqui ou embaixo, para vocês irem até lá e dar uma olhadinha nos pontos básicos do crochê que eu estou falando nessa sequência. Aproveitando que estamos chegando no Natal, vamos usar algum desses pontos clássicos e básicos do crochê que a gente está falando nos momentos dicas e vamos fazer essa linda guirlanda para colocar na árvore de Natal, na porta, ou vocês podem usar da maneira que acharem melhor como enfeite. Eu achei ela linda, espero que vocês gostem. É uma aula super simples e vai usar exatamente os pontos que a gente está conversando nos nossos momentos dicas. Então, deixa eu mostrar para vocês o material que nós vamos utilizar nessa linda guirlanda. Não é difícil e bem rapidinha de fazer. Então, essa linha que eu estou usando é o amigurumi, é o fio amigurumi da Circo. Não é propaganda, não estou sendo paga para isso, tá? Mas eu gosto muito de usar esse fio. Então, eu usei a cor verde, essa aqui um vermelho, e eu coloquei essa florzinha, que a gente pode comprar de pacote até em qualquer armarinho, que nem é cara, só para esconder aquelas linhas que a gente faz quando faz ao redor do lacinho. Mas vocês vão entender quando estiver fazendo. Então, o que eu utilizei aqui? Essa argolazinha de acrílico. Minha agulha, eu usei a número 3 milímetros. Agulha de tapeceiro, para fazer os acabamentos. Uma tesourinha. Eu vou utilizar aqui a cor vermelho. Essa aqui é uma cor mais viva, é a numeração 3528, para fazer a nossa guirlanda. E a cor, um amarelo claro, amarelo creme, 1112. Mas vocês podem utilizar a cor que vocês tiverem aí, acharem mais interessante, porque aqui é só uma sugestão para a gente poder utilizar e fazer a nossa guirlanda. Então, nós vamos começar fazendo pontos baixos, que vocês já viram no nosso momento dicas. Deixa eu tirar esse material da frente para facilitar. E vamos fazer pontos baixos dentro da nossa argolinha. Essa argolinha, deixa eu até dizer a medida para vocês aqui. Só um minuto. Então, vamos lá. A minha argolinha... Eita, bati aqui na câmera. Ela tem um diâmetro de 4 centímetros. Mais ou menos isso. Vocês podem utilizar também, você pode dizer, não temos, não sei onde comprar. Eu compro os armarinhos aqui, mas se não tiver na cidade de vocês, vocês podem usar aquele aro da garrafa de refrigerante ou de água, que tem o aro de proteção, acho que vocês estão entendendo o que eu quero falar. Depois que você tira a tampa, fica aquela argolinha, que é o lacre de proteção, até ela você pode usar. Ou pode usar anel mágico, envolve alguns fios na sua mão, fazendo ele ficar bem mais grosso, e faz um anel mágico, deixando ele assim, entreaberto, o tamanho dos círculos que você tiver, ou quiser, ok? Então, nós começarmos com esse material aqui. Aproveitem, antes de começar, dá um joinha, compartilha essa aula com todas as pessoas que vocês acham que vão gostar de assistir. Comenta aqui embaixo e a gente vai conversando. Dá uma sugestão de material que pode ser utilizado e qualquer dúvida que vocês queiram deixar aí para que eu possa responder, é só deixar e assim eu vou respondendo aos poucos na medida do possível, ok? Então, sem mais conversa, vamos começar logo a fazer o nosso ponto baixo. Eu gosto de começar fazendo uma correntinha. Então, eu gosto de fazer uma correntinha, dou aquele nozinho inicial, e aí vou começar a fazer os pontos baixos aqui na nossa argolinha.
Vou fazer esse inicial aqui para fazer o primeiro ponto, para deixar ela fixada. Aproveitando, quando eu for fazendo os pontos baixos, eu já vou arrematando esse pedaço aqui junto, porque assim a gente não fica com menos coisas para costurar. Então, o que eu vou fazer aqui? Ai, por aí que puxou. Acontece, gente. Vamos lá de novo. Então, vou fazer ponto baixo. Vai para dentro do círculo, puxa a linha e faz um ponto baixo. Quem tiver dúvida de como fazer ponto baixo, é só assistir às aulas que eu estou fazendo na sequência de momentos dicas, que devem estar fixadas aí nos comentários ou aqui embaixo. Vamos lá. Então, a gente vai começar fazendo ponto baixo em toda a nossa argola de acrílico. E já aproveita para ir arrematando esse fiozinho aqui junto com ela, certo? E não tem mistério, é ponto baixo dentro da argola. Puxa o fio, sobe, laça o fio, traz, passa pelo 2. Laça o fio, passando por dentro da argola, puxa para cima, laça o fio lá atrás, por fora da argola, puxa e faz o ponto baixo. E assim a gente vai fazendo até fechar toda a argola com esses pontos baixos aqui. Façam de vocês que eu volto já para terminar com vocês aqui. Então, já preenchi toda a argola. Cuidado para não fazer demais, para não ficar muito acolchado e acabar embabadando quando nós estivermos trabalhando com os pontos em cima desses. E também não fechar de menos para não ficar aberturas, né, falhas entre elas, certo? Deixei para terminar aqui. Esse aqui é o fio que nós estávamos arrematando. Já cheguei e botei algumas vezes para cima, para dentro. Já vou cortar o fio. Aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Na primeira correntinha, no primeiro ponto baixo da nossa... Nós começamos a fazer aqui, fazendo. Então, eu vou... Ponto baixíssimo. Eu vou entrar no primeiro ponto baixo, trago o fio para frente, tenho dois fios na agulha, mas passo novamente pelo outro, ficando só um. E desse jeito aqui, eu faço o meu acabamentozinho, terminando essa carreira de ponto baixo. O que eu vou fazer agora? Agora nós vamos fazer uma carreira de ponto alto. E aí seria como? Eu vou no próximo ponto, passo a agulha os dois fios, puxo a linha lá de trás, trago para frente. Tá vendo aqui? Ficaram duas. Faço o ponto baixo e subo mais duas correntinhas. E aqui eu tenho a altura do meu primeiro ponto alto. Então, laço o fio. Vou no próximo ponto baixo, trago a linha para frente, laço, puxo 2, laço, puxo 2. Esse é o ponto alto. Vocês dão uma olhadinha nas aulas que eu dou detalhes sobre como fazer o ponto alto. Mais uma vez, passo na base do ponto baixo, trago o fio para frente, laço, puxo 2, laço, puxo 2. Isso é o ponto alto. Laço o fio, vou no próximo ponto, trago o fio para frente, fico com 3 na agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E assim nós vamos fazendo ponto alto em cima de cada ponto baixo que nós fizemos para fechar a nossa argolinha, até chegar aqui no final. Vou fazendo os pontos altos aí, que eu volto já para a gente fechar. Aqui eu terminei de fazer meus pontos altos. Não vou ficar contando para vocês quantos foram. O meu deu 53, mas vai depender muito do tamanho da argola que você está usando. Por isso que eu não estou dizendo a vocês a quantidade de pontos que deve ser feito. Quantos pontos baixos você fez, vai depender do tamanho da argola, do que você conseguiu, a sua tensão de ponto. Então, vamos falar somente de a quantidade de ponto baixo que você botou dentro da argola, é a quantidade de pontos altos que nós estamos fechando aqui. Então, chegando aqui no final, eu vou na minha terceira correntinha, que eu fiz o ponto baixo e 2 correntinhas, lembra? E aí, eu faço um ponto baixíssimo para fechar o nosso círculo de ponto alto aqui.
Agora, para fazer um acabamento legal, até aqui ela já tá muito bonita. Opa! E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um ponto alto aqui nesse ponto onde nós fizemos o ponto baixíssimo, para que a gente possa deixar numa altura para a gente fazer os próximos pontos, e assim, quando for para terminar, nós temos um bom ponto aqui para que a gente possa terminar quando chegar novamente aqui no final. Então, vamos começar. Começamos com o ponto baixo. Agora, nós vamos laçar a nossa agulha com o fio. Vamos pular um ponto aqui na base, pula esse ponto e vem no próximo. E aqui, quando a gente colocar, puxa o fio, traz para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz um ponto alto. O que nós vamos fazer agora? De novo, mais um ponto alto no mesmo ponto que nós fizemos o primeiro. Aqui nós vamos fazer 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço, venho no mesmo ponto que a gente fez os outros 2 pontos e faço o nosso terceiro ponto alto. Agora, 4 e 5. Fizemos 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, nós vamos pular esse primeiro ponto e no próximo a gente vai fazer um ponto baixo. Ficando assim. Olha como vai ficando. Parece uma onda, né? Mas o acabamento vai ficar dessa forma, ó. E fica lindo. É um ponto simples que você faz e fica lindo. Vamos nós. Então, vou fazer mais uma vez para vocês entenderem. Nós fechamos aqui com um ponto baixo, pulamos o próximo ponto e vamos nesse aqui. A gente laça, pula um ponto de base, vai no próximo, no seguinte e faz um ponto alto. Mais uma vez, laça o fio, vou no ponto base, traz o fio para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Aqui fizemos o nosso segundo ponto alto, no mesmo ponto de base, que é esse aqui. Vamos mais uma vez fazer o nosso terceiro. Então, fazer o terceiro ponto alto, o quarto e o quinto, no mesmo ponto de base. Aí, depois que fizermos os 5, a gente pula esse ponto baixo aqui, vai no próximo e faz um ponto baixo. E aí, nós temos a nossa segunda onda. Ou o nosso leque, o segundo leque. Eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, e aí depois a gente volta para fazer o fechamento. Vamos lá, mais uma vez. Laço o fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, puxo o fio para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fizemos um ponto alto. Vamos mais um ponto alto no mesmo ponto de base, laço o fio, vou no ponto de base, trago o fio para frente, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Já fizemos 3, vamos fazer mais um. E o nosso quinto ponto alto no mesmo ponto de base. Então, fizemos 5, pulamos um ponto de base, no segundo fazemos um ponto alto, um ponto baixo. Olha como vai ficando nosso leque ou nossa onda. Então, gente, é isso daí. Você vai fazer 5 pontos baixos, 5 pontos altos no mesmo ponto de base, pula um ponto, no próximo faz o ponto baixo. Laça o fio, pula um ponto, no próximo faz novamente 5 pontos altos. E assim você vai fazer por toda a nossa argola até chegar aqui. Quando chegar aqui, a gente fecha com um ponto baixíssimo e aí termina a nossa parte da onda, a gente parte por lacinho. Faz a parte aí, que eu vou fazendo a minha aqui, e daqui a pouco a gente tá de volta para fazer fechamento. Pronto, terminei nossos leques. Agora, nesse último aqui, a gente ia pular, seria para esse, não é isso? Mas a gente vai fazer um ajustezinho, porque ficou um ponto a mais, e eu quero fechar no primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui, no começo da carreira. Fazer o ponto baixíssimo nesse primeiro ponto baixo, para fazer o fechamento.
Então, nós temos aqui já pronta a nossa mini guirlanda. Olha como ela ficou tão linda, né? Tão simples de fazer e fica uma beleza. Eu gosto de usar o fio amigurumi porque ele tem um brilho próprio, então ela já deixa ele nessas cores de Natal, com essa cor verde intensa, como essa daqui, e como essa daqui, a cor vermelha. Bem, agora nós vamos fazer o fechamento, puxar essa linha para trás. Eu gosto de fazer para não ficar ela aqui de qualquer jeito. Então, eu gosto de colocar a agulha nesse ponto, no ponto seguinte, puxar ela para trás, puxar aqui para trás, para eu poder fazer o acabamento. E aqui dá um acabamento, eu vou cortar o fio. Na parte de trás aqui, vou dar um nozinho para eu não perder, né? Para ela não puxar e desmanchar o nosso trabalho. Prontinho. Agora é só arrematar. Nesse momento a gente usa a agulha de tapeceiro. E eu vou esconder esse fio dentro de alguns, já deu um nozinho, né? Então eu vou esconder esse fio por dentro aqui de alguns pontos que eu fiz, de maneira que não fique visível, fique um acabamento legal e você possa olhar de frente ou de costa e você não vai ver os fios que ficam pendurados. Quando a gente faz amigurumi, o bom é que ele esconde dentro da peça. Mas essa peça aqui você pode virar, então ela vai ficar à vista. Então é bom você não deixar, né? Deixar o trabalho da gente bem legal. E prontinho, nós terminamos a primeira parte da nossa mini guirlanda. Agora vamos para o lacinho. Eu escolhi fazer o lacinho dessa cor creme, amarelo creme. Como eu tinha mostrado para vocês no início do vídeo. Deu uma animada aqui, pronto. Então, o que nós vamos fazer? Aqui nós vamos começar com as correntinhas. Deixa eu tirar isso aqui do meio. Pronto, vamos começar fazendo correntinha. Vou fazer aquele nozinho inicial, que você pode fazer, como eu tinha falado, ou enrolando no dedo, ou você faz um ezinho, do jeito que tá aqui, passa a agulha por dentro, puxa o fio e faz um nozinho. Acho que é um dos pontos mais fáceis. O nozinho inicial não faz ele muito acochado, tá? E agora nós vamos fazer 10 correntinhas. Fiz aqui a primeira. As correntinhas, para quem ainda não sabe, mas você vai aprender se não souber lá no nosso momento dicas. Você puxa o fio, passa por dentro da argolinha formada. Então essa aqui, ó, argolinha formada. Então eu laço o fio e trago para dentro. E assim nós vamos fazer. A gente não conta com o nozinho inicial e a gente vai contando as correntinhas a partir que o nozinho inicial é só para que ele fique fino. Então, nós já fizemos a terceira correntinha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, fizemos 10 correntinhas. Vamos fazer mais uma para poder voltar nas 10 correntinhas. Então, a partir dessa segunda correntinha aqui, a gente vai voltar. Na ponta, ou você faz ela ponto baixo indo e voltando, ou você faz somente na ponta um ponto meio alto, meio ponto alto, para deixar a ponta armadinha de lacinho. Então, você laça o fio, a partir aqui da segunda correntinha, você pega, traz o fio para frente, fica com 3, como se fosse fazer ponto alto, mas não vai. Quando puxa o fio, puxa os 3 de uma vez. Eita, foi tudo junto agora. Agora alinhou, peraí. Laça o fio, na segunda correntinha, puxa o fio para frente, ficam 3, puxa os 3 e puxa e passa pelos 3 de uma vez. Esse é um meio ponto alto. Também tem no nosso momento de dicas. É só ir lá para vocês darem uma olhadinha. E a partir da próxima, eu vou fazer pontos baixos normal. Então, eu vou fazer aqui ponto baixo, vai ser assim, o primeiro ponto baixo, mas o segundo ponto. E assim eu vou até chegar
na última correntinha, onde eu vou fazer de novo um meio ponto alto, para que eu deixe as pontas um pouco mais volumosas do que o meio. E é assim, quando for na hora do lacinho, dá aquele volume nas pontas que fica legal para um laço. Ficando no final. Aqui é a penúltima. E agora vou laçar, vou fazer meu último ponto, sendo que vai ser um meio ponto alto. Laço o fio e puxo os 3 de uma vez. Agora parece que você aí não vai perceber, porque tá muito no começo. Eu vou tirar meu girassol dali, porque eu acho que tá deixando desfocado. Então, fiz agora. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Sendo que nas pontas eu fiz meio ponto alto. E assim a gente vai fazer novamente. Faz a correntinha, vira o trabalho, laço o fio e nesse primeiro ponto eu vou fazer o meio ponto alto. Laço e puxo os 3 de uma vez. E nos outros eu vou fazer ponto baixo. Até chegar no final e fazer novamente o meio ponto alto. Ó, olha como ele já tá tomando, ó, uma elevação. Certo? Deixa eu chegar no final, eu volto pra gente fazer junto. Cheguei aqui no final, vamos fazer o nosso meio ponto alto. Então, laço o fio, entro aqui no ponto, puxo a linha pra frente, laço o fio e puxo os 3 de uma vez. Faço a correntinha e viro o trabalho. E vou fazer essa mesma sequência até chegar no final. Faz aí de vocês que eu volto pra gente terminar lá. Prontinho. Agora, gente, como é uma peça delicada, não tem muito sentido fazer um laço muito grande. Então, eu faço somente com 3 carreirinhas. Aqui eu vou cortar o fio. Vou dar um nozinho aqui, para o fio não escapar. Vou arrematar o fio. Mas o que a gente vai fazer agora? Prontinho, já aproveitei, já fiz os arremates. Agora vamos desenvolver o fio para vocês fazerem a parte do lacinho. A gente vai pegar um fio da mesma cor do novelo que nós estamos trabalhando e a gente vai envolver algumas vezes aqui no meio, para que esse meio comece a fechar, para dar a forma do lacinho. 2, não precisa ser demais também não. 3, vai mais para cá. Vai ficar mais de um lado do que do outro. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Vai ajeitando, não deixa ficar um passando por cima do outro para não ficar feio. Eu gosto de fazer umas 5 ou 6 vezes. 4, 5. Ver como é que vai ficando. Olha como ele vai tomando uma forma de um lacinho. 5 e 6. Esse é o lacinho mais simples que a gente pode fazer. Tem outros mais trabalhados. Esse aqui já fica com o formato do lacinho. Vou botar aqui. E vou cortar o fio e dar um nozinho atrás. Vou já mostrar para vocês aqui. Na parte de trás, eu vou unir as duas pontas e vou dar 2 nozinhos. Primeiro é só para ele ficar no lugar. E o segundo pode ser mais acochado.
Prontinho. Lacinho simples. Agora ajeita as pontinhas, deixa ele direitinho aqui. E a gente vai colar ou costurar. Aqui, como é uma peça só para enfeite, a gente pode colar. Cortar esses fios, ó, como fica lindo o contraste. E ainda vou fazer mais um detalhezinho aqui. Deixa eu cortar logo esses fios. Eu gosto de usar a Pega-Mil, a cola universal. Ela não mancha aqui o trabalho. Claro que se você botar demais, ela vai manchar. É só o suficiente para ele ficar fixado no nosso enfeite, tá, gente? E ela leva um tempinho mais para colar, então você cola ela. Deixa eu botar ela bem aqui, pronto. Esconde o fiozinho que ficar, segura um pouquinho, porque ela leva um tempinho para colar. Cuidado para não colar os dedos de vocês. Até porque o nosso crochê a gente não vai lavar em máquina de lavar, gente. A lavagem é com cuidado, água e sabão, não é para deixar secar ao sol, não, certo? Seca na sombra. Cuidado para vocês não ficarem apertando a máquina de lavar, vai deformar. E se for a mão também não vai esfregar, que vai deformar o nosso crochê. Ó, como ficou fofo, eu achei lindo. Como eu não gosto muito dessas linhas aqui, mas isso fica a critério de vocês. Eu gosto de botar alguma coisa, como eu fiz com essa. Eu enrolei a pontinha e botei uma rosinha na frente para dar um toque. Nesse daqui, eu vou fazer diferente. Eu gosto desses adesivozinhos assim, que a gente compra em armarinho. E aí eu vou tirar um desses para colocar aqui. Eles já são adesivos, então fica mais fácil. Vou ver aqui qual fica melhor. Se essa maior ou se essa daqui é melhor para esconder. Eu vou botar a maior. Gostei mais dela. A gente bota bem aqui no meio, em cima dessa parte das linhas, para esconder as linhas e dar um toque diferente. Olha só, o que vocês acharam? Eu amei. Mas aí, diz aí o que vocês acharam. Ele já vem com a parte adesiva mesmo. Se vocês não acharem que a parte de cola adesiva que vem nele é pouco, vocês podem botar a cola mesmo que vocês usaram para colocar o lacinho, que fica mais seguro, porque essa Pega-Mil, mesmo quando você lava, ela não sai, tá, gente? Ela é resistente, é para tecido mesmo. Então, tá terminado. Ah, eu queria pendurar. Não tem problema nenhum. Isso também é super rápido de resolver. Você vai fazer correntinhas aqui atrás, prendendo aqui atrás, para ele ficar penduradozinho. Vou fazer aqui para vocês verem. E aí você pode deixar, de preferência, você pode fazer com outra cor. Ou com a mesma cor que você fez a mini guirlanda, fazendo correntinha, o mesmo fio da guirlanda, amarrando aqui atrás, para que ela possa ficar a fio. E aí ela fica presa, aliás, ela fica de uma maneira que você pode pendurar. Pode até colocar de uma maneira que ela saia aqui embaixo e segure outra, tá? Já me deu uma ideia, botar uma pérola segurando aqui embaixo. Mas, enfim, vamos fazer algumas correntinhas aqui, pra gente poder prender aqui atrás. Deixa eu ver, bem aqui. Tô com medo de fazer nessa, porque ela a cola ainda tá secando. Mas não tem problema, eu faço aqui, na nossa outra que já tá pronta. A gente vai pegar ela aqui, puxar, fazer a nossa correntinha. Eu vou puxar aqui, vou fazer um ponto. E aqui eu vou fazer algumas correntinhas para deixar ela pronta para ficar pendurada. Vou fazer uma, duas, três,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se ela é suficiente para deixar ela aqui. Ele vai ficar. Se vocês não quiserem que apareça atrás, só para enganchar, você bota 10. Se vocês quiserem que apareça, faça 20 correntinhas, é o suficiente. Eu fiz 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E aí eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo, onde eu comecei. Depois a gente arremata os fios. Foi um ponto baixíssimo. Enganchou tudo. É o outro fio que tá atrapalhando. Pronto, chega aqui na base que eu comecei, faço um ponto baixíssimo para prender a outra ponta das nossas correntinhas. Faço mais um pontinho, posso cortar o fio. Depois eu faço o arremate só para você dar uma olhadinha. Prontinho. Prontinho, gente. Você pode colocar ela pendurada na sua árvore de Natal. Ficou até bonita, né? Sendo de vermelho também lá atrás. Mas aí eu prefiro botar na mesma cor, só para vocês terem uma ideia. Então, com a ideia para fazer, você pode fazer para colocar na sua árvore de Natal, no enfeite onde você possa colocar. Use a criatividade. Faça as correntinhas atrás ou pegue só um fio mesmo, enrole ele, dê um nozinho, vai segurar. E aqui nós temos finalizando a nossa guirlanda, mini guirlanda de Natal. Pendura na porta de entrada, faz umas 3 ou 4, bem colorida, coloca na porta de entrada. Pode usar dessa maneira que eu falei, que aí você vai colocar pendurado na sua árvore de Natal, encher ela de guirlanda, para sua árvore de Natal cheia de guirlanda colorida, também é uma ideia. Pode utilizar também o lacinho já pronto, você pode comprar um lacinho pronto e só colar, você faz a guirlanda de crochê, bota o lacinho pronto, ou faz seu lacinho mesmo. Depois a gente pode fazer outros tipos de laço, eu vou até depois mostrá-lo para vocês. Vou fazer depois mais enfeites de Natal e a gente já faz uns lacinhos diferentes desse daqui para colocar nos nossos enfeites de Natal. Então, gente, dá um joinha, compartilha, diz o que vocês acharam. Eu vou gostar muito de ver os comentários de vocês e a gente continuar conversando através dos comentários. Espero que vocês tenham gostado e sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos falar de crochê com a Eve. E até a próxima. Beijo!